enfiei o pé na jaca e vim aqui para desabafar com vocês, é claro. Eu vou passar por aqui bem rapidinho hoje, porque eu tô cansada, mas eu queria compartilhar essa reflexão. Faz tempo que eu não gravo um videozinho para vocês. E o que acontece é que eu passei uns dias na chácara aí na última semana e eu coloquei o pé na jaca com vontade na minha alimentação. E também, como eu já venho comentando aí há algum tempo, não tô ainda numa rotina de exercício super ativa, ainda tô com dificuldade de voltar a fazer minhas práticas, mas já estou melhorando, já tô fazendo meu yoga, tô conseguindo de vez em quando fazer uma aulinha de dança. Mas na alimentação, assim, essa semana eu comi muita tranqueira, comi muito açúcar, comi glúten. E aí eu tava hoje assim, né, voltei pra casa pensando, eu preciso voltar pra minha alimentação, preciso comer direitinho. Fiz um enema, que inclusive é uma coisa maravilhosa que eu recomendo, que é um procedimento de limpeza do intestino que eu fiz aí em um detox com a Renata, nutricionista. Vou deixar o arroba dela aí depois no post. E é muito bom para limpar intestino, e o glúten geralmente deixa meu intestino preso, então eu tava já desde ontem com o intestino meio preso, não me sentindo muito bem. E aí eu tava aqui pensando sobre flexibilidade. E é algo que eu venho praticando muito assim na minha vida de uns tempos pra cá. Eu sou uma pessoa muito intensa, então eu tenho uma tendência de ir com muita energia, com muita sede ao pote em tudo que eu vou fazer. Então, se eu vou fazer uma alimentação diferente, eu vou fazer ela no extremo. Se eu vou fazer um detox, eu vou fazer ele no extremo. E aí, isso muitas vezes é bom, porque acaba que eu tenho bastante determinação para fazer mudanças, para fazer as coisas que eu quero. Mas por outro lado, muitas vezes eu acabo ficando meio bitolada com as coisas e nunca é bom, né? E aí cada vez mais, assim, eu vou amadurecendo e vou pensando o quanto eu preciso trabalhar isso em mim, né? Eu sei que nem todo mundo é assim, cada um tem aí o seu desafio, os seus desafios, o seu calcanhar de Aquiles. Acho que essa é inclusive uma das buscas no nosso processo de autoconhecimento, até para melhorar mesmo os sintomas da fibromialgia, para entender onde que a gente tem essas amarras, onde a gente tem essas dificuldades que acabam tornando a nossa vida mais complexa do que ela poderia ser, né? E aí esse é um dos pontos para mim, né? Com muita intensidade em tudo e até na minha própria dieta, muitas vezes eu acabo sendo um pouco rígida, o que em muitos sentidos é bom, como falei, eu consigo manter uma alimentação saudável e tal. Mas nos últimos anos, até a Carol é uma pessoa que me ajuda muito nisso, de trazer mais leveza para esses processos também, né? E não só cultivar leveza em outros aspectos da minha vida, que é algo que eu valorizo bastante, mas trazer essa leveza também pro meu cuidado com a minha saúde. E acho que com a minha saúde eu acabo sendo mais rígida, porque como eu tenho a fibro, né, e aí é dor e não sei o quê, eu fico mais nervosa, né? Então, por exemplo, eu fico nervosa quando eu percebo que eu não vou dormir 8 horas, se eu tô viajando, se eu tô num passeio, ou se eu tô em qualquer situação que eu percebo que vai atrapalhar meu sono, eu já começo a ficar nervosa, porque eu acho que eu não vou dormir bem, e aí amanhã eu não vou estar bem, aí vai ser um dia perdido, eu vou ter crise. E muitas vezes isso acontece mesmo, né? Eu acho importante cuidar do sono, só que cada vez mais eu venho tentado trazer um pouco mais de tranquilidade, né? Abrir algumas exceções, né? E tem aquela frase que é bem clichê já, que é a regra não pode virar exceção, alguma coisa assim, né? Tem que ser a exceção e não a regra. Ou é o contrário, a exceção não pode virar regra. Mas enfim, vocês entenderam. Então, assim, é importante cuidar do sono. Porém, se um dia eu não puder, se um dia eu tiver de repente na casa de algum amigo, se eu estiver viajando, né, alguma coisa acontecer, também não preciso ficar tão nervosa, tão estressada por causa de um dia. Isso não pode virar a regra, mas essa exceção, dependendo da forma como a gente lida com elas, o impacto pode não ser tão ruim assim, né? Ou mesmo que for, a gente desenvolve recursos para cuidar, como por exemplo,
esse final de semana que eu comi glúten e tudo mais, e aí hoje eu fiz o enema como um recurso para ajudar a lidar, né, amenizar as consequências de eu ter me alimentado mal nesses últimos dias. E, enfim, essa questão da flexibilidade eu acho que é algo importante porque a rigidez acaba se refletindo não só no nosso corpo em rigidez, né? E aí piorando os sintomas da fibra, piorando a dor principalmente, porque a gente fica nessa esse estado de mais contraído, né? Mais rígido. Mas também na nossa mente, né? O estresse que isso gera, porque aí quando a gente fica muito bitolado. Tô falando a gente, né? Tô falando de mim, mas acho que talvez alguém possa se identificar. E essa rigidez acaba trazendo um estresse que aí soma nos nossos sintomas e piora o estado de crise. E talvez vocês já tenham percebido, né? Quando uma crise começa a ameaçar chegar. Eu, pelo menos, começo a sentir meu corpo um pouco, a fadiga um pouco fora do normal, começo a perceber que eu tô já há alguns dias com dor numa intensidade acima do que eu tô acostumada. E aí, se você entra nesse estado de medo, de preocupação, de tensão, os sintomas se intensificam. Então, a ideia é, ok, a gente precisa fazer mudanças, a gente precisa fazer escolhas saudáveis para cuidar da gente, mas isso não precisa se tornar um regime militar, né? Em geral, assim, na minha vida, eu me considero uma pessoa flexível para muitas coisas, mas eu me percebo, assim, sendo um pouco rígida em relação à minha saúde. Com o intuito de me cuidar, claro, mas às vezes acaba extrapolando e me gerando mais estresse do que benefício, né? Então é isso aqui. Tô aqui pós dias de glúten, que valeu muito a pena, por sinal, porque foi muito gostoso tudo que eu comi pastel, comi lanche, que eu não comia há muito tempo. Mas, enfim, agora controlando aí as consequências disso, ainda não tive nenhum sinal, assim, de piora dos meus sintomas por causa do glúten. A Carol até me perguntou, tipo, e aí, você tá sentindo dor? Como que tá? Ainda não percebi. Até porque eu tô com a minha dor tá melhorando nos últimos dias, né? Eu vim de muitos meses com muita dor e agora ela tá melhorando. Mas vamos aprendendo a fazer essas escolhas que respeitem também o nosso lazer, que respeitem os nossos momentos de mais tranquilidade, de mais diversão, pra gente não trazer essa rigidez pro tratamento. Até nas orientações que muitas vezes os profissionais dão, né? Às vezes a nutricionista, ela faz uma dieta que é muito restrita e que traz essa certa rigidez pra você. E tem gente que funciona muito bem com isso, né? Com regra e tal. Eu não sou uma pessoa que funciona muito bem com regra. Então, talvez por isso que essa rigidez também acaba sendo algo que me atrapalha, né? Mas, de qualquer maneira, é esse processo de autoconhecimento, da gente se entender e perceber, assim, quando algo incomoda, quando algo tá demais, quando a gente tá perdendo a mão um pouco. E isso é uma coisa que a gente tem que ir avaliando e ajustando dia após dia. Cada momento, cada situação nova, prestando atenção, ouvindo o nosso corpo, sentindo, dando esse espaço para pensar, para sentir, para poder fazer escolhas que sejam mais benéficas para nossa saúde. Então é isso, eu já falei muito, eu tô bem cansada hoje, voltei de viagem. E é isso, gente. Me contem aí o que vocês acham sobre isso, se vocês se identificam, se vocês já perceberam alguma coisa desse tipo aí nos processos de vocês. E a gente vai conversando e trocando como sempre, tá bom? Beijo.